A seguir, a parte 1 do primeiro episódio. Tribunal da Ignorância, audiência oral número 001. Objeto da audiência, o filme Dia D e a verdade que talvez tenha chegado antes da pergunta correta. Parte 1, som ambiente. Folhas sendo organizadas. Uma cadeira desliza lentamente. Silêncio de alguns segundos. A louca do rolê. Declaro aberta mais uma audiência do Tribunal da Ignorância. Processo número 001. Objeto desta audiência, o recorte inicial do filme Dia D. Esta presidência registra, desde já, que esta sessão não tem por finalidade confirmar ou negar a narrativa apresentada pelo filme. Também não pretende produzir uma interpretação integral da obra. Os autos desta audiência limitam-se ao recorte inicialmente observado e às perguntas que esse recorte produziu. Toda verdade que ingressa neste tribunal permanece sob interrogatório. Breguésio, apresente a provocação. Breguésio, presidente. Eu assisti aos primeiros 45 minutos do filme e fiquei com uma impressão. Todo mundo parecia discutir se a verdade deveria ou não ser revelada, se os governos esconderam, se existiam documentos, se existiam inteligências extraterrestres. E, sinceramente, parecia que a pergunta era outra. Silvan, se essa verdade é inevitável, por que ela precisa aparecer justamente agora? Interessante. Vocês perceberam? A audiência começou falando da verdade. E sem perceber, já começou a falar do tempo. Talvez o problema nunca tenha sido a verdade. Talvez o problema seja imaginar que uma sociedade escolhe o momento em que está preparada para encontrá-la. A louca do rolê, arquivista. Consulte os autos. Informe ao tribunal o que já foi registrado pela humanidade sobre essa matéria. Som de folhas sendo abertas. O arquivista. Conforme registrado nos autos do Tribunal da Ignorância, diversas tradições filosóficas, históricas e científicas discutiram a relação entre verdade, tempo e organização social. Encontram-se registrados debates sobre o papel da verdade nas instituições, sobre a confiança pública, sobre a administração de informações consideradas sensíveis e sobre os efeitos sociais de grandes descobertas. Constam ainda registros de autores que compreenderam a produção de sentidos como um processo inseparável das condições históricas e materiais de cada sociedade. Até o presente momento, os autos não registram consenso acerca do momento ideal para uma verdade ser revelada. Registram apenas que diferentes épocas responderam a essa questão de maneiras distintas. As folhas são fechadas. Obrigado, arquivista. Os autos responderam muito bem ao que já foi pensado. Agora precisamos responder outra coisa. Por que essa pergunta continua voltando? Por que, se existir outra inteligência, muda tudo? Silva, muda mesmo? Ou muda apenas a história que contamos sobre nós mesmos? A louca do rolê, Breguês, faça outra pergunta. Então, se existir uma inteligência muito mais desenvolvida, ela não seria superior à nossa? Silvan, superior em quê? Em tecnologia? Em velocidade, em energia? Ela depende do que para continuar existindo? Como assim? Ela transforma energia? Precisa manter alguma forma de organização? Depende de condições materiais? Se depende, ainda possui limites. A louca do rolê, arquivista, suspenda os autos por um instante. Agora, vamos sair dos documentos. Vamos voltar para o chão. Porque toda a audiência deste tribunal começa exatamente onde quase todas as outras terminam. Antes da filosofia, antes da política, antes da tecnologia, antes da inteligência artificial, antes da vida extraterrestre. Existe uma pergunta muito mais antiga. Quem continua precisando existir para que qualquer discurso aconteça? Tribunal da Ignorância, audiência oral número 01. Processo número 001, objeto da audiência, o recorte inicial do filme Dia D e a pergunta sobre a verdade. Parte 2, silêncio. Ouvem-se passos lentos pelo tribunal. A louca do rolê. Vocês continuam olhando para o céu. Eu continuo olhando para outra coisa. O chão. Mas, presidente, se realmente existir uma civilização capaz de atravessar galáxias, isso não muda tudo? Silva, depende. Depende de quê? Do que você chama de tudo. Porque existe uma diferença enorme entre mudar o universo e mudar a condição de existir. Breguésio. Mas uma civilização dessas seria muito mais inteligente que nós. Silvan, arquivista.
Consta nos autos que inteligência seja sinônimo de ausência de limite? O arquivista. Conforme registrado nos autos do Tribunal da Ignorância, não. Os registros filosóficos, científicos e históricos apresentam múltiplas definições de inteligência. Nenhuma delas estabelece que inteligência implique independência absoluta das condições materiais de existência. Os autos registram, ao contrário, que toda forma de vida conhecida depende de condições específicas para manter sua organização. As folhas são fechadas. Silva, obrigado. Era exatamente isso. Viajar milhões de anos-luz não responde à pergunta mais antiga. Breguésio, qual, Silvan? Do que essa inteligência continua dependendo? A louca do rolê. Agora estamos começando a audiência. Ela caminha lentamente até a janela. A cidade continua funcionando. Carros, hospitais, padarias, ônibus, pessoas indo trabalhar. Ela observa tudo, depois sorri. A louca do rolê é curioso. Vocês sonham com galáxias e esquecem da padaria. Da padaria. A louca do rolê, quem fez o pão, quem plantou o trigo, quem transportou. Quem acordou às 4 da manhã? Antes da verdade, alguém precisou tomar café. Se Ernest Becker talvez dissesse que passamos boa parte da vida produzindo símbolos para suportar nossa vulnerabilidade. A louca do rolê, exatamente. E os símbolos são importantes, mas nenhum símbolo frita um ovo. Breguésio. Então, a senhora está dizendo que a tecnologia não importa? A louca do rolê, não. Estou dizendo que ela também almoça. Silêncio, gostei dessa. A louca do rolê. Pode ser inteligência artificial. Pode ser inteligência extraterrestre. Pode ser inteligência humana. Se depende de energia, já entrou na minha jurisdição. Breguésio, presidente. Então até o arquivista? A louca olha lentamente para o arquivista. A louca do rolê. Principalmente ele. O arquivista permanece em silêncio. A louca do rolê arquivista, você vive de quê? O arquivista dos registros produzidos pela humanidade. A louca do rolê, não perguntei isso. Perguntei, o que mantém você funcionando? O arquivista permanece alguns segundos em silêncio. Pela primeira vez, consulta os próprios autos. O arquivista consta nos autos desta audiência, que também dependem de infraestrutura, energia, máquinas, pessoas, tempo, manutenção. Sem essas condições, os registros deixam de ser acessíveis. Silêncio. A louca do rolê, tá vendo, Breguésio? Até quem organiza os discursos continua dependendo daquilo que os discursos não conseguem substituir. Silvan, talvez seja esse o primeiro equívoco da humanidade. Confundir inteligência com autonomia. A louca do rolê, anote isso, arquivista. Não nos autos, na porta do tribunal. Toda inteligência depende de uma materialidade. Toda materialidade depende de condições. Nenhuma condição negocia com o tempo. A louca do rolê. E agora acho que finalmente podemos voltar ao filme, porque talvez ele nunca tenha sido sobre extraterrestres. Talvez sempre tenha sido sobre aquilo que a humanidade faz quando acredita ter encontrado uma verdade grande demais para caber dentro das instituições que construiu. Terceira parte. Tribunal da Irã. Audiência oral número 001, processo no 01. Objeto da audiência, o recorte inicial do filme Dia D e a pergunta sobre a verdade. Parte 3, silêncio. Ouvem-se páginas sendo recolocadas sobre a mesa. Um relógio marca lentamente o tempo arquivista. Os autos registram alguma civilização que tenha deixado de depender da própria existência para continuar existindo. O arquivista, conforme registrado nos autos do Tribunal da Ignorância, até o presente momento não. Os registros conhecidos da humanidade descrevem diferentes formas de organização da vida, diferentes tecnologias, diferentes cosmologias, diferentes sistemas políticos. Entretanto, não há registro de uma forma de existência completamente independente de suas condições materiais. As folhas são fechadas. A louca do rolê. Obrigado. Pode fechar os autos. Agora, vamos abrir a audiência. Breguésio, presidente. Então, o filme não está discutindo extraterrestres? Tá. Mas não apenas isso. Está discutindo outra coisa. O quê? Quem administra a verdade? Mas a protagonista diz: o direito de saber é mais importante do que as consequências. Talvez. Mas eu perguntaria outra coisa. Qual? Quem suporta as consequências? Silêncio.
A Loca volta lentamente para a cadeira da presidência. Não se senta. Permanece em pé. A Loca do rolê arquivista. Consulte novamente os autos. Quero saber outra coisa. O arquivista à disposição da presidência. A Loca do rolê. O que consta? Sobre civilizações que acreditaram possuir uma verdade definitiva? O arquivista consulta lentamente os documentos. O arquivista, conforme registrado nos autos, encontram-se documentados diversos períodos históricos nos quais grupos humanos compreenderam possuir explicações definitivas sobre o mundo. Os registros mostram que essas certezas foram posteriormente revistas, ampliadas ou substituídas por novos conhecimentos, novos contextos históricos e novas formas de interpretação. Os autos não registram qualquer tradição humana que tenha permanecido imune ao tempo. As folhas voltam a se fechar. Silêncio. Longo. Silvan, obrigado. Era isso que eu queria ouvir. Então, a verdade envelhece? Silvan sorri. Talvez não. Quem envelhece somos nós, e junto conosco envelhecem as formas pelas quais compreendemos a verdade. A Loca finalmente se senta, cruza lentamente as mãos sobre a mesa, olha para os três, depois para o ouvinte. A Loca do rolê é curioso. Vocês continuam perguntando: quando a verdade será revelada? Eu continuo perguntando. Quem acredita que permanecerá vivo para assisti-la inteira? Então, a verdade pode esperar? A Loca do rolê não. Quem espera? São vocês. O tempo não espera. A verdade também não. Vocês é que caminham até elas. E quase sempre chegam atrasados. Se talvez seja essa a grande ironia. Qual? Passamos séculos procurando uma verdade absoluta. Qual? E esquecemos de investigar as condições que tornam possível procurá-la. A Loca olha novamente para o arquivista. A Loca do rolê arquivista. Última consulta desta audiência. O arquivista à disposição, a Loca do rolê, consta nos autos alguma inteligência humana, artificial ou extraterrestre que tenha escapado completamente da condição de depender de alguma coisa para continuar existindo. O arquivista permanece em silêncio. Consulta lentamente os registros. Fecha o último volume. Respira. O arquivista consta nos autos que até a presente audiência... Não. Silêncio. Nenhum personagem fala. Durante alguns segundos, ouve-se apenas o relógio. A Loca do rolê. Então registrem. Não nos autos. Na memória de quem está ouvindo, open quote. Quanto maior a inteligência, maior deveria ser sua capacidade de reconhecer aquilo de que continua dependendo. Close silêncio. A Loca do rolê? E talvez essa seja uma pergunta mais importante do que descobrir quem vive do outro lado do universo. Porque antes de atravessar galáxias, toda inteligência ainda precisa atravessar a própria condição de existir. Tribunal Audiência Oral número 001, processo número 001. Objeto da audiência: o recorte inicial do filme Dia D e a elaboração da verdade. Parte plêncio longo. O relógio continua marcando tempo. Breguente, posso ter mais uma testemunha? A Loca do rolê pode. Ela está nos autos há muito tempo. Talvez desde que comecei a ouvir meu avô. Ele dizia, open quote, o tempo é o senhor da razão. Close quote. Bonita frase. Mas, o que exatamente ela quer dizer? A Loca do rolê, o que consta nos autos? O arquivista, conforme registrado nos autos do Tribunal da Ignorância, diversas tradições culturais atribuem ao tempo a capacidade de revelar consequências, modificar interpretações e reposicionar aquilo que em determinado momento histórico parecia definitivo. Os registros mostram que o tempo frequentemente altera a forma como indivíduos e sociedades compreendem acontecimentos passados. As folhas interessante. Então talvez o tempo reorganize as interpretações. A Loca do rolê, talvez. Mas tem outra pergunta. A Loca do rolê. Quem garante que você estará presente quando o tempo terminar de reorganizar aquilo que hoje chama de verdade? O relógio continua. Tic, tac, tac. Breguésio. Então, talvez o tempo seja mesmo o senhor da razão. A Loca sorri, a Loca do rolê. Pode até ser, mas você tem certeza de que estará vivo para assistir à sentença? Silêncio. Longo. Talvez seja essa a ironia. Passamos a vida apelando para o tempo, como se ele fosse uma testemunha que um dia voltaria ao tribunal. A Loca do rolê. O tempo nunca volta.
nunca presta depoimento, nunca explica suas decisões. Ele apenas continua. Breguesi, presidente. Gostaria de convocar outra testemunha. A louca do rolê, quem? Uma frase. A louca do rolê, arquivista. O arquivista à disposição. A louca do rolê, o que consta nos autos sobre a expressão, open quote, conhece-te a ti mesmo, close quote. O arquivista, conforme registrado nos autos, a máxima encontra-se tradicionalmente associada ao templo de Apolo em Delfos e foi amplamente desenvolvida pela tradição filosófica grega, especialmente nas discussões ligadas a Sócrates. Os autos registram ainda outra tradição, distinta, conhecida pela expressão memento mori, que recorda a condição mortal do ser humano. Os registros mostram que ambas dialogam em diferentes reflexões filosóficas, embora pertençam a tradições históricas diferentes. As folhas voltam a se fechar. Curioso. Uma tradição pergunta quem somos, a outra lembra que não teremos tempo infinito para responder. A louca levanta-se lentamente, olha para o relógio, depois olha para o ouvinte. A louca do rolê, conheça-se, vale a pena. Mas, boa sorte, por quanto você tenta terminar essa tarefa, o relógio continua trabalhando. Tic, tac. Vocês passam a vida tentando descobrir quem são, e o tempo continua descobrindo quem vocês deixam de ser. Silêncio, muito longo. Silvan. Então a ironia nunca esteve na frase. A louca do rolê não. A ironia sempre esteve no prazo. O relógio continua. Nenhum personagem fala. Depois de alguns segundos, a louca ocupa novamente a cadeira da presidência. Despacho da presidência. Esta presidência registra que a presente audiência não produziu uma conclusão definitiva. As questões discutidas permaneceram maiores do que qualquer resposta apresentada. Os autos consultados nesta sessão registram aquilo que a humanidade foi capaz de elaborar até o presente momento. Entretanto, nenhum registro substitui a experiência de existir. Nenhum discurso elimina a dependência da materialidade. Nenhuma inteligência conhecida deixou de depender de condições para continuar existindo. Este tribunal não absolve verdades, também não as condena, limita-se a interrogá-las. A audiência permanece aberta. Ouve-se apenas o relógio. Tic. Depois. Nada. Fim da audiência.